sobrevoei cemitérios vastos de árvores tombadas, onde aves choram seus ninhos esmagados, onde bichos desolados nas tocas agonizam. Vida interrompida abre alas, a clorofila envenenada quer passar. Mirei escombros, fúnebres riachos do Vale do Aço, vós sorocas do Tejuco, tumbas de nascentes, granguena da terra devastada, crateras engolindo mata e grãos, aquíferos extintos, no útero indefeso deste chão. Naveguei águas paradas na parede de concreto armado, onde exausta Piracema esbarra, onde a história do atingido vira lama no espúrio lucro da barragem que tudo afoga em nome do progresso sem ordem da nação. Tudo afoga. Mirei escombros, fúnebres riachos, naveguei águas paradas na parede de concreto armado, sobrevoei cemitérios vastos de árvores tombadas, onde aves choram seus ninhos esmagados. Sou Araci Cachoeira, do Vale do Mucuri, de uma cidadezinha que chama Águas Formosas, no cantão de Minas Gerais, aqui no interior de Minas Gerais. E eu tive a honra de sair de uma cidade do interior de Minas, do Vale do Mucuri, e percorrer alguns caminhos por esse Brasil afora, né? Com o meu trabalho com a arte, com o teatro, com o poema, a música. E nessas minhas andanças, nesse trajeto, eu tenho orgulho muito grande de dizer que eu tive o privilégio de aprender, né, um pouco, aliás, aprender muito com Augusto Boal, que é uma referência não apenas no Brasil, mas no mundo. E afirmo até que fora do Brasil, maior ainda, muito mais se fala de Boal do que aqui no Brasil. Aqui fala pouco, tem países que falam muito mais do que o Brasil fala. E eu tive a honra, tive o orgulho, tenho um orgulho muito grande, né, de ter aquele mestre, de poder ter convivido com ele quando eu fiz as etapas do Teatro do Oprimido no Rio de Janeiro, fazendo parte da Brigada Nacional de Teatro Patativa do Assaré,
que foi organizada pelo Movimento Sem Terra, pelo MST. Foi uma parceria, né, do Teatro do Oprimido com o MST, e eu estava lá representando Minas Gerais. E ter feito esse trabalho, hoje eu avalio assim, o quanto foi rico, porque quando a gente chega em um lugar que fala que teve o privilégio de ter feito esse trabalho com Boal, as pessoas ficam muito curiosas, querem saber, perguntam muito como é que era Boal, como é que foi você ali, outros vêm até a mim para me perguntar, é verdade que você fez um trabalho assim com Boal, você conheceu pessoalmente o Boal? E aí eu vejo o quanto o Boal é admirado, quando as pessoas vêm com essa curiosidade para saber como é que era Boal, né? Como é que era conviver, trabalhar com ele. E eu digo assim que era uma coisa muito, como é que eu vou dizer, natural, assim, porque Boal, ele, ao contrário do que as pessoas pensam, pelo nome que ele tem, assim, fico imaginando ser uma pessoa difícil acesso, mas ele era muito acessível. Ele, inclusive quando era para trabalhar com a Brigada Nacional de Teatro Patativa do Assaré, todos os coringas deles, na época, os 5 coringas, que tinham trabalhos em vários estados, ou fora do Brasil, ou no Rio de Janeiro mesmo, em outros lugares, tudo era cancelado. Quando era para receber a Brigada Nacional do Teatro Patativa do Assaré, tudo cancelava. Toda a turma dele, tanto os coringas quanto os auxiliares dos coringas, se ajuntavam tudo. Ele falava que aquele era um momento da realização dele no Brasil. Ele falava assim, eu me sinto realizado no Brasil quando faço esse trabalho. É por isso que não é apenas uma oficina, eram 10 dias de confraternização, de muita alegria. E aí a gente montava peças, foram 3 peças montadas para o Fórum Mundial em Porto Alegre. Foram 3 peças, eram peças que eram montadas assim com muito carinho, com muito, né, onde ele estava ali presente, fazendo tudo. E como quando a gente fala no Teatro do Oprimido, né, hoje a gente tem assim esse livro que é Jogos para Atores e Não Atores, assim, é a Bíblia do teatro. Essa aqui é a nossa referência, porque aqui o Boal conseguiu, né, ele conseguiu sintetizar, ele conseguiu resumir, ele conseguiu fazer um resumo de todo o trabalho dele, de toda essa beleza que é esse trabalho nesse livro. Né? É um livro recomendado, né, para iniciante, para amantes do teatro, para todo mundo que gosta, porque quando a gente fala do teatro fórum, o teatro invisível, o teatro fórum e outras formas de teatro desenvolvida pelo Boal, você vai encontrar tudo nesse livro. Aqui tem os exercícios. E assim, para mim, às vezes eu tenho dificuldade de falar do Boal, porque bate saudade você falar de uma pessoa como o Boal. Mas ele tinha aquelas sacadas que era próprio dele. Quando ele estava montando uma peça, por exemplo, ele deixava a gente bem à vontade, mas à vontade mesmo, para ele captar alguma coisa que a gente ia fazer ali,
que não estava programado nem para a gente, nem para ele, né? A gente estava na construção de um trabalho, ele, como gostava sempre de sentar numa cadeira, num ângulo que se destacasse de certa forma, para que ele tivesse a visão do todo, de tudo que estava rolando, de tudo que estava acontecendo. E aí ele deixava a gente conversando bem à vontade para ele ir catando, pegando ali algumas coisas que a gente ia fazendo e jogando dentro da peça. As peças, ele nunca chegava com o trabalho pronto. Boal nunca chegava dizendo, eu pensei isso aqui, eu decidi isso, nós vamos fazer isso. Ele chegava com uma ideia, e às vezes nem isso. Às vezes ele chegava e colocava a turma numa roda. Eu vou contar uma coisa aqui, um fato que aconteceu e que envolve Teófilo Otoni, envolve eu do Vale do Mucuri, né? Fizemos uma grande roda para pensar as peças que iam para o fórum. Entre os temas que veio, o direito de comer bem, na época a gente tinha muita questão dos Estados Unidos que a gente ficava debatendo, né? Da ALCA, disso, daquilo, do FMI, pensamos E aí ele falou, não, mas tá ótimo. Essa aqui que nós vamos tratar dessa questão política, assim, essa aqui que nós vamos tratar desse assunto, mas mais alguma ideia? E aí na hora, porque eu tinha viajado para o Rio de Janeiro, tinha saído de Águas Formosas, parada aqui em Teófilo Otoni, né, esperando o ônibus para o Rio de Janeiro. E aí eu lembrei da rodoviária de Teófilo Otoni e contei como que era a rodoviária de Teófilo Otoni. E não é só Teófilo Otoni, várias rodoviárias ainda tem, onde cobra para ir no banheiro. E aí quando eu contei o preço que era para usar o banheiro, o Boal falou, é isso aí. E fizemos a peça que chama Privatileite, que na peça a gente comparava o preço de uma mijada, uma mijadinha na rodoviária, com o preço do leite. Você pode fazer isso até hoje. Você compara o preço do leite, né? O preço que é pago o produtor rural e o preço que você paga para ir no banheiro. E isso foi a inspiração E assim, parece uma ideiazinha assim, mas quando o Boal pegava, quando a gente dava uma dica aqui, ele pegava aquilo com uma propriedade, pegava aquilo de uma forma e a gente desenvolvia um trabalho em torno disso, que se você pega hoje Privatileite e você vai analisar a riqueza que você chega lá no final da peça, tem um pequeno produtor rural que ele pega 4 processos, né? Ele se ferra lá como é até hoje. Muita coisa assim que parece uma besteira, você pega um processo ali, Mas o Boal tinha essas sacadas de deixar a gente muito à vontade. Então, para as pessoas que têm essa curiosidade, pelo nome que Boal tem, só quem teve esse privilégio de ter feito um trabalho com ele sabe o quanto era simples, o quanto era bacana, o quanto era rico você ter uma pessoa com um nome gigante assim no que se refere ao teatro, não apenas a nível mundial, e você ter ali aquela pessoa, né, te dando toda a liberdade, nunca chegando com o trabalho pronto, nunca dizendo eu decidi isso. Boal nunca falava eu decidi, essa palavra não existia, né? Não existia no vocabulário dele. Era sempre o que nós vamos fazer, o que você pensou, eu quero ouvir você. Quando a pessoa ficava muito calado, ele olhava e dizia, agora todo mundo aí vai ficar quieto, porque ele está quieto ali. A pessoa estava ali pensando que ia falar, estava quietinho mesmo, que era tímido. Mas ele falava assim, é porque ele está esperando que ele quer falar. E aquela pessoa conseguia falar, por mais tímido que fosse.
Por mais difícil que fosse para aquela pessoa, a pessoa conseguia expressar o que estava pensando e ele dizia, tá vendo? Esses que ficam quietinhos aí têm as ideias fantásticas que nós... Mas era isso, Boal era essa pessoa. E os exercícios que ele foi criando ao longo do tempo, ele dava nome para os exercícios, isso, aquilo. Um que ele pensou em tal lugar, ele estava num lugar, ele estava lá no metrô, tem um metrô ali na frente, ele pensou, não, eu criei um exercício agora que chama o metrô, não sei o que, já dava aquele nome e se você pegar um livro aqui, você vai ver coisas aqui, com nomes assim, ele vai explicando o porquê do nome. Aqui o círculo rítmico de Toronto. Então ele vai dando nome por onde ele passou. O batizado mineiro. Eu sempre falo, por que batizado mineiro? O batizado mineiro é aquele que os atores em círculo, cada um, e na sequência dá 2 passos, a gente gosta muito de fazer isso. E interessante que os exercícios criados por Boal, ele foi incorporando ao longo do tempo em todas as ramificações de teatro, em todos os lugares onde se trabalha teatro. Hoje você encontra alguma coisa que foi tirado desse trabalho. Então o batizado mineiro é aquele que você não fala seu nome. Você vai dizer, como que eu vou dizer assim? Eu vou dizer meu nome, eu vou dizer Arara, né? Fazer um gesto, Arara, né? E aí os outros da roda, vamos dizer, Araci, Arara. Tem que repetir. Bem te vi lá na engazeira do Riacho do Roçado, vai contando suas visões. E os pássaros admirados perguntam com pena do homem, mas você viu tudo isso? E o bem te vi confirmando, eu vi o homem na roça, suando, puxando a enxada, vi o homem na cidade, lhe pagando quase nada, por tanto suor derramado, pouca coisa alcançada. Eu vi vaqueiro velho levantando as madrugadas, levando o gado dos pastos, ordenhando a vacada. Eu vi patrão sonegando a grana, suas horas de sono roubada. Vi homens mortos nos campos como se fosse na guerra. Eram trabalhadores na luta da sobrevivência, na espera da reforma agrária. Eram os humildes sem terra. Eu vi policiais fardados que deviam proteger, agindo como bandidos. Na Candelária eu vi o sangue escorrer. Era chacina de meninos de rua que não tinham onde viver. Eram as vítimas da injustiça, do abuso do poder. Eu vi inocentes condenados, pagando pelo que não fez. Eu vi os culpados à solta, fazendo tudo outra vez. Eu vi ladrão de colarinho branco, roubando todo folgado, confiantes na impunidade de artigos de leis ultrapassados. Eu vi políticos brigando por salários milionários e vi os mesmos políticos obrigando os operários a ganhar uma mixaria de um salário defasado. Nesse país tão rico, eu vi as desigualdades sociais que tornam o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais. Eu vi o índio Machacali andar pelas estradas, suas aldeias desprovidas, suas matas acabadas. Eu vi krenaques mortos numa emboscada. Por filhos de fazendeiros eu vi suas vidas tiradas. Mas foi lá em Brasília que eu vi coisa pior. Eu vi filhinhos de papai queimar vivo um pataxó. Aquele índio em chamas foi o cúmulo da maldade de uma gente violenta, de uma tal sociedade que elimina mendigos e índios com requinte e crueldade. A passarada tá muda.
pasma com a realidade desse mundo de conflito. O papagaio, em nome da passarada, pergunta ao grande espião: o que mais você viu nesse país continente, nessa enorme nação? E o bem-te-vi, concluindo: eu vi Rio Alcobaça, Rio Pampã, Rio das Velhas, velho Chico, enquanto corta as campinas, levam água e beleza. O papagaio, em nome da passarada, pergunta ao grande espião: o que mais você viu nesse país continente, nessa enorme nação? E o bem-te-vi, concluindo: eu vi Rio Alcobaça, Rio das Velhas, velho Chico, Rio Pampã, Rio Doce, Paraopeba, enquanto corta as campinas, levam peixes e beleza, leva água cristalina. Quando chega na cidade, o homem cheio de maldade lhes entope de sujeira. Eu vi homens que não valoriza quem para ele trabalha, que não respeita a natureza, que comete tanta falha, ser desprezado por todos. E o que de nobre eu vi foi comadre Sabiá, no galho da laranjeira, com pena dos pobres coitados, clamando a Deus a cantar: piedade, Senhor, piedade, piedade, Senhor, piedade, piedade, Senhor, piedade, piedade, Senhor, piedade, piedade, Senhor. Teatro do oprimido, como o próprio nome já diz, né? Então tem alguns exercícios, tem algumas coisas que a gente faz que parece tão simples. E aí você já tem, dentro desse trabalho, dentro desse exercício, essa coisa da opressão, do que é o teatro do oprimido, ela já desperta ali. E um exercício que a gente sempre que iniciava-se uma turma, sempre que ia falar, a gente fazia ele, porque ele dá um pouco essa ideia. É quando manda as pessoas cumprimentar, né? E as pessoas, é só duas pessoas ali se cumprimentando, é só a pessoa chegando, pegando na mão do outro, cumprimentando. Mas aí, quando você está ali cumprimentando, você está ali, ó, com a mão ali, segurando a mão do outro, e a outra pessoa tira a mão, e você fica nessa posição, aí você sente o que é essa opressão. Aí a opressão vem, porque é como se você estivesse tentando cumprimentar alguém que não quer pegar na sua mão. Então, esse exercício era sempre o primeiro, esse, né, das mãos se encontrando e depois uma mão saindo. E aí, perguntando: e aí, o que você está vendo? Quando a gente faz esses exercícios, a gente vê muita coisa. No teatro vai depender o ângulo com que você está, a forma como a plateia está te olhando, o jeito que as pessoas estão interpretando o que está sendo feito. Nem sempre é a mesma visão, nem sempre as pessoas estão olhando e estão vendo a mesma coisa. Eu gosto muito desse exercício, é um dos exercícios assim que me encanta, esse exercício de expressão e de complementar um corpo com outro gesto. É um dos exercícios, para mim, assim, indispensável quando a gente vai trabalhar o teatro. Porque quando você está assim, as pessoas podem dizer: ah, é isso, é aquilo, se encontrou, está se cumprimentando, não, isso e aquilo. Quando a mão fica sozinha, já é outra visão. E aí, se eu estou assim, esse exercício de montar imagens, ele é muito bacana, é muito forte. Eu estou assim, mas chegou alguém que vem complementar a minha imagem. E chegou. Eu estou assim, a pessoa chegou aqui, ó, e fez assim por baixo dessa imagem, aí já muda
completamente. É assim, quando você pergunta para as pessoas o que está vendo, vem uma série de coisas. E vem uma terceira pessoa e se junta a essa imagem, aí já vai tomando uma dimensão muito grande. Esses exercícios, né? Esses exercícios a gente coloca eles praticamente quase como indispensável, porque quando você está no palco ou quando você vai discutir alguma coisa, essa forma do corpo, esse recado, essa mensagem, a gente no teatro, e aí vale para todas as linhas, o nosso corpo é um mensageiro, não só a nossa voz. Nós temos uma preocupação com a nossa voz, mas nós chegamos lá, linda, maravilhosa, falando, mudando aquela voz toda potente, e o corpo engessado, o corpo não está falando nada, aí já deixa a desejar. É mais forte, às vezes, um gesto sem uma fala. Às vezes a pessoa chega lá e é só um gesto, uma coisa ali que ele fez, é uma expressão no rosto, é um jeito. E a mensagem chega, né? Você tem que ter essa preocupação. A voz é importante. É um conjunto. É como se no corpo da gente, no teatro, tudo se soma. É como se chegasse aqui, ó, tirar um dedo aqui. É só um dedo da mão que tirou no seu corpo. Você vai sentir. É só o pé. Tropeçou, foi só o dedão do pé que machucou. Você vai sentir. Então, é assim no teatro. Tudo tem que somar, tudo tem que... os movimentos. E aí, quando eu falava desse movimento, tem um outro exercício que é a máquina de ritmos. Na máquina de ritmos, vamos dizer que eu cheguei aqui, fiz esse exercício, fiz com a mão assim. O outro chegou e fez aqui que ia abraçar. Um outro chegou e meio que ajoelhou. O outro vem como se a mão aqui por cima. Você tem uma imagem. E aí, você resolve colocar um som nessas imagens. Aí você cria uma máquina com som. E de repente você melhora essa sua... Até aí a máquina parece meio parada. Aí você resolve colocar movimento. Aquele movimento que era só uma mão, que no início estava cumprimentando alguém, já ganha um ritmo. Ali, se você no início você só fez isso. Que seria você chegou, era um bom dia, era um boa noite, era boa tarde, e de repente já não é mais. De repente é é um som. E de repente você coloca um movimento. Você vê que as coisas vão mudando né? Já não é mais um comprimento, já não é mais, já virou uma máquina, já virou ritmo. E assim a gente vai construindo com exercícios, com sons, com ideias. E quando a gente monta uma peça, tem uma outra coisa muito simples que a gente às vezes faz no teatro do oprimido, é quando você está sentado aqui num banco, você está sentado aqui no seu banquinho e chega alguém e o banco tem lá um tamanho enorme, um resto de banco todo para sentar. E a pessoa deixa de sentar a uma distância e vem
de certa forma, e senta coladinho em você, e ainda fica meio que te empurrando. Você se assusta. Isso acontece na realidade. Então parece coisas pequenas. Como que se faz para montar uma peça de teatro do oprimido? Que exercício que eu uso? O que eu vou fazer? É só pensar, é só a gente pensar. O teatro do oprimido, ele tem essa missão. Ele tem para contrapor essas coisas. É por isso que tem esse nome. Por isso a gente faz teatro fórum, a gente faz o teatro invisível, a gente faz o panfletário, faz tudo. Tudo tem parte de coisas muito simples, parte de coisas do nosso cotidiano. Uma peça de teatro do oprimido, para ser montada, ela não tem dificuldade, porque as opressões, elas são tão presentes na nossa vida, né? E a gente pensa assim, vai mudar. Muda algumas coisas, mas nunca deixa de existir a opressão. Nunca. Essa ferramenta que o Boal colocou na nossa mão, essa forma de discutir as coisas, ela nunca vai estar ultrapassada, porque sempre vai existir a opressão, sempre a gente vai precisar de meios para discutir. E o teatro, né? E como o Boal dizia, como todos nós somos atrizes e atores, você já nasce atriz, você já nasce ator. Tem alguns que olham um belo dia e dizem, pois não é que eu nasci atriz, pois não é que eu nasci ator. Outros não analisa e deixa passar, vai passando. Mas o seu cotidiano, tudo que você faz na vida é arte. É só você reparar o que você está fazendo, você, né, ter a coragem de se expressar publicamente. Tem uns mais doidos, outros menos doidos. Eu nasci com essa doideira, nasci numa roça lá no interior, nem estudei para isso e de repente saí fazendo arte, né? É umas doideiras que a gente sai fazendo. E as pessoas, eu costumo muito dizer, a gente faz e as pessoas bateu palma, não bateu palma, a gente empolgou e continuou fazendo. É o meu caso. Você está de olho aberto e você tem uma visão de um todo. Você olha tudo à sua frente. De repente você fecha os olhos, já não está mais vendo as coisas, mas e aí você começa a ouvir. Você começa, no momento aqui, eu fechei os olhos e os pássaros que estão cantando de um lado e de outro é o som mais importante que eu estou ouvindo agora no momento. Tem pássaros cantando do lado de cá, pássaros cantando. Então, se eu estou de olho fechado, alguém de olho aberto pode me guiar com o som do pássaro. Vou pegar, o dali está mais fácil de fazer. Olha que delícia. Aí, se eu estou de olho aberto, eu vou guiar alguém de olho fechado, eu vou fazer um som de pássaro. O outro, mesmo que alguém ali vai fazer um som de pássaro, não fica igual ao som que eu estou fazendo. Aí você vai pegar esse som para guiar. Isso é importante, porque quando a gente está no palco, tem momento que a gente precisa de estar atento a esses pequenos detalhes. É o que fulano vai fazer que é minha deixa para mim agora ir fazer a minha parte. É como se fosse que eu estivesse ouvindo ali o som do pássaro e eu tenho que seguir aquele. Então, esse é um dos exercícios que um fecha o olho, o outro vai guiando. Vamos dizer que vai ser pelo miado do gato, vai miau, miau, o outro está de olho fechado, onde o gato vai, o outro vai atrás. É um cachorro que está latindo,
Mas aquele que é o som que você vai seguir, você tem que identificar bem aqui na cabeça. Então, tem exercícios para você aguçar os seus sentidos, exercício para respiração. Se você pisou no palco, tudo que a gente vai falar, a gente volta para o palco, porque... E esse palco, quando eu falo palco, eu não estou falando de uma estrutura bacana lá montada. Eu falo palco, qualquer espaço que é dado para uma intervenção. Seja rua, seja uma sala, um local, ou mesmo um palco bacana montado lá. Mas eu chamo de palco qualquer espaço onde eu possa me expressar. Teatralmente falando, eu cheguei para fazer uma intervenção ali ao meu palco. Entendeu? Então, exercícios eu recomendo para quem... Hoje está muito fácil. Antigamente, a gente não tinha essa facilidade que tem hoje, de você ir lá, né, na internet, procurar, buscar teatro do oprimido, exercícios para o teatro do oprimido, exercícios disso, exercícios para o teatro fora. Como que se monta uma peça, como que eu vou para a rua fazer um teatro invisível, que é fantástico. Diga-se de passagem, é uma coisa encantadora você poder fazer um teatro invisível, você chegar com um tema em um lugar que ninguém está nem pensando em teatro e você está com alguém ali, tudo combinadinho, tudo coliado, e você chegar e fazer uma intervenção teatral sem que ninguém nem desconfie. Você pode depois falar que é uma intervenção teatral e pode sair de fininho e deixar, né, deixar no ar. Alguém depois pode dizer, não, é uma intervenção de teatro, mas é aquilo que você faz como se fosse um bate-papo natural, ou como se fosse uma briga de verdade, como se fosse algo assim, mas que tem uma intenção de discutir um tema. E que nunca seja para humilhar, que nunca seja para pisar, que nunca seja para discriminar. Que seja sempre que pisar para fazer algo, que seja algo construtivo, que seja que você esteja ali fazendo para o bem. Porque quando Augusto Boal pensou nessas formas, nessas técnicas, nesses jeitos de fazer diferente, foi para ajudar que ele pensou. Né? Tem aquela história, mas como que foi que nasceu? Se você, quando Boal ia contar como nasceu o Teatro do Oprimido, você começava a dar risada, você nem acreditava. Né? Quando ele contava que eles foram chamados para fazer uma apresentação num lugar onde estava acontecendo umas lutas, né? Naquele tempo, as lutas dos movimentos, das organizações sociais. Então, eles vão para um lugar onde tinha um conflito armado mesmo. E eles vão para aquele lugar para fazer umas apresentações ali para amenizar para o pessoal. E aí eles chegam lá e fazem uma apresentação à noite, e todo mundo pega nas armas ali no palco e faz e acontece. E aí, né, no outro dia, quando levanta, o pessoal vai lá e pega umas armas de verdade, coloca nas mãos da turma e diz: agora nós vamos, porque vai ter um pessoal assim, 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 a gente precisa estar assim, assim, assado em tal lugar. E aí o pessoal fala: não, mas a gente não sabe. A gente não sabe nem como é que manuseia esse instrumento aí. E aí, naquela época, aí o pessoal disse: quer dizer que vocês fazem de conta que faz? E a gente fica ali achando que vocês fazem mesmo? E aí Boal começa a pensar: meu Deus, mas que loucura, o teatro...
alguma coisa a gente tem que explicar isso de uma outra forma. Então vai meio que por aí descobrindo, quando tá lá no palco e uma discussão, né, apresentando uma discussão lá, um tema que era uma discussão na família, e a mulher fica de lá, não, levantando a mão, não, assim não, assim não. Aí ele perde a paciência e diz, então vem aqui senhora, faz aqui como é que tem que ser. E a mulher vem de lá e pega um cabo de vassoura e sai atrás do marido. Tem que ser assim, tem que ser assim. Então vamos pensar, será que essa forma que nós estamos fazendo de teatro para as pessoas, tá? Vamos colocar um jeito das pessoas virem discutir, virem trazer para nós como que eles estão pensando, né? Então, meio por aí, hoje, como eu estou dizendo, tem muita forma de acessar, de buscar isso aqui na internet. Tá? Esse aqui eu tenho com ciúme danado, mas está muito fácil hoje de buscar o trabalho de Boal, né? De você achar na internet os exercícios, porque são tantos e tantos e tantos. Fala desse exercício aqui, o Vampiro de Istambul, essa percepção que a gente tem que ter quando está no palco, de você, de repente, um toque de alguém já te despertar para alguma coisa que você tem que fazer. Porque esse exercício do vampiro, a gente fica de braços assim, cotovelos, né? Todo mundo de olho fechado, andando pela sala, com muito cuidado, só com os cotovelos para frente. E quando vem alguém de lá e toca no pescoço da gente, assim como se o vampiro tocasse aqui, aí você vira vampiro na hora. Você vai espichar os braços, que estava aqui só no cotovelo, e o vampiro vai sair procurando alguém. Vai sair, todo mundo meio que fugindo do vampiro, que tem aquela sensação, o vampiro quer pegar, mas você tá ali de braço assim, você não sabe o que é melhor para você. Se é continuar assim, se é deixar o vampiro te pegar, para você também virar vampiro e pegar alguém. Essa coisa do toque, essa coisa de você sentir alguém te tocar, e você, essa coisa de fugir, essa fuga que às vezes a gente tem, porque determinados exercícios, ele tem também esse objetivo de despertar sentimentos na gente. Nem sempre tem vários exercícios que é para despertar na gente alguma coisa. Esse, por exemplo, do vampiro, que parece uma brincadeira meio, ele desperta dois sentimentos. Um é que eu preciso me proteger de algo. Essa coisa que a gente tem da proteção. Eu preciso me proteger. Alguém vai me pegar aqui, eu preciso me proteger. Nesse momento a gente está todo mundo com medo do coronavírus, então eu quero me proteger. Tem uma outra coisa que é quando você vai pegar alguém, você agora, e de olho fechado, hein? De olho fechado. De olho fechado, eu vou encontrar alguém, né, que eu vou pegar. Quando eu peguei alguém, e se eu pego alguém que já foi vampiro, também, que ele já passou, já foi vampiro, e ele de certa forma se liberta. Aí você vai trabalhar três sentimentos, aquele de medo, aquele de eu vou pegar alguém, né? Também aqui, ó, eu agora sou, meio que agora eu sou o opressor. E tem um outro que é, que alívio, ai que alívio, nossa que alívio, até que enfim acabou a pandemia, não tem mais pandemia.
Não tenho que ter mais medo de nada. Então, são N exercícios que vai ajudar a gente nessa empreitada bacana que é o teatro, né? E quando a gente, em se tratando de teatro do oprimido, é fantástico, é bom demais, é uma coisa, é uma sensação diferente, diferente. Me lembro quando eu conheci Boal, quando eu vi Boal pela primeira vez, e eu cheguei para ele, eu falei assim, olha Boal, eu tenho uma linha de teatro completamente diferente, porque eu sou criadora de personagem. O que eu sei fazer é criar personagens e trabalhar sozinho os meus personagens. Eu gostaria de estar fazendo esse trabalho para me integrar a outra forma, a grupos, a desenvolver um trabalho em grupo, porque até então, quando eu conheci Augusto Boal, era Araci Cachoeira e suas malas de personagens. Era só isso. Era eu mais eu. Eu que criava, eu que atuava, eu que criava do figurino, tudo. E aí eu vivi essa experiência bacana que foi um trabalho em grupo muito enriquecedor, né? E que hoje, né, se torna mais rico junto com o Instituto Cultural em si. Se eu sabia cantar, eu respondi que não, eu só sei cantarolar. Coisas que vêm lá da alma, do fundo do coração. Canto pro povo das matas, os filhos desta nação. O meu canto é barulho de enxadas cavando chão. Quando o canto engasga, quando você quer que ele saia e por alguma razão ele trava, você fica se perguntando o que foi que aconteceu que engasgou o meu cantar. E aí você vai buscar. Porque em que pedaço da estrada que o seu canto tropeçou? Por quê? E você vai analisar. Nós estamos finalizando o ano 2020. O ano mais difícil, não apenas para mim, mas para um monte de gente que tentou, de alguma forma, passar por essa estrada cheia de pedras, que pegou o mundo e virou pelo avesso. Uma questão humanitária de saúde, e você fica ali se perguntando, e aí, até quando? Até quando foram calados muitos cantos?
Muita gente ficou pela estrada sem conseguir levar seu canto adiante. Então, você, de certa forma, agradece, porque você ainda está aí tentando cantar. O meu canto é barulho de enxadas cavando chão, farfalhar de folha verde, vento agitando a palmeira, sussurros de emoção. Me perguntaram se eu sabia cantar. Eu respondi que não, eu só sei cantarolar coisas que vêm lá da alma, do fundo do coração. Canto pro povo das matas, os filhos desta nação. O meu canto é barulho de enxadas cavando chão. O meu canto é qualquer barulho, como água na ribanceira, gargalhar de criançada, revoada de araras, é grito de cachoeira, é água descendo a ladeira, é qualquer coisa. É qualquer coisa, é meu cantar. É um canto que se engasga, porque não foi fácil, nem para mim, nem para ninguém, chegar em dezembro de 2000, aliás, em dezembro de 2020, nem para mim, nem para ninguém.